Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos todos e todas. E muito obrigada por estarem conosco neste briefing da Groundwork Policy for Action. Temos a reunião sendo gravada para que todos possam acessar depois. A conversa de hoje é sobre minerais de transição, direitos indígenas e biodiversidade. É construída sobre a nossa conversa nos últimos anos e nós estamos conectando nossas políticas com as realidades locais e experiências em campo. O Groundwork, se vocês são novos aqui, é uma iniciativa coletiva pelo Hub de Políticas Internacionais e pela Tinta, é apoiado pela Aliança for Climate Use temos aqui a doutora Filipa e eu como moderadoras. Filipa, você talvez queira dizer as boas-vindas e abrir sua câmera. Filipa Veitley. Oi, gente. Obrigada por estarem aqui hoje. Nós vamos esperar um pouquinho para garantir que todo mundo conseguiu entrar antes de iniciarmos o conteúdo. Vou compartilhar links no chat para que vocês possam acessar. Vou compartilhar também os materiais, que já compartilhei, na verdade, os materiais do ano passado. Obrigada. Enquanto esperamos pelos demais, quero avisar que temos perguntas e respostas. Vocês podem colocar no chat seu nome, de onde estão falando, mas as perguntas, por favor, coloquem na janela de perguntas e respostas, especialmente a equipe que estiver nos fundos vai poder, assim, identificar as perguntas e dirigi-las aos palestrantes. Alguns de vocês talvez já conheçam nosso trabalho. Começamos a fazer os briefings em 2023. Já falamos com muita gente de muitas regiões e todos os nossos briefings são traduzidos. Temos uma equipe de interpretação muito boa. Se vocês não estiverem nos canais de tradução adequados, por favor, vão para a parte inferior da sua tela, onde tem um ícone do globo, e lá vocês podem escolher a língua que preferem ouvir. Se vocês não conseguirem, por favor, nos avisem. Bem, podemos começar falando um pouquinho sobre por que focamos neste tópico, por que estamos falando disso nesse momento. Temos 3 minutos. Temos a metade das pessoas que esperávamos para hoje. Estávamos esperando 350 pessoas para esse webinário, mas normalmente participa um terço das pessoas inscritas. Vamos começar. Então, nós temos um painel muito bom hoje. Palestrantes estão prontos. Vamos começar as apresentações. Por que este tópico e por que agora? Vocês que vieram nas nossas últimas reuniões, nós temos as gravações, se quiserem acessar, e nós temos também as versões escritas dos relatórios dos anos passados. Vocês podem ouvir também as versões resumidas e gravadas, e já estão disponíveis. E por que estamos falando disso hoje, deste assunto hoje? E por que neste momento? O que nós vemos é que no ano passado acelerou-se a transição de minerais, e ela continua acelerando. Então, especialmente cobalto, níquel e de cobre, conforme o relatório de 2025, a demanda por esses minerais vai triplicar até 2030 e quadruplicar até 2040. 4 vezes mais minerais serão necessários até 2040. Então, isso está determinando a geografia da destruição. Pesquisas recentes mostram essa expansão, a velocidade dessa expansão nos territórios indígenas. Um relatório, um mapeamento de 2024, mapeou 60% dos minerais em todo o mundo e eles estão localizados em áreas onde os povos indígenas estão ou estão negociando suas licenças ou títulos de terra. Essas sobreposições estão aumentando
e isso traz riscos maiores para a biodiversidade. Isso é preocupante e é importante para todos nós que estamos seguindo, acompanhando essa questão e a velocidade em que está acontecendo. Na América Latina, somente nesse triângulo, vemos que existe uma extração conhecida em 85% dessas terras e nos territórios indígenas próximos, ou onde estão essa extração, e na bacia do Congo e na Indonésia. Estas evidências crescentes mostram que a governança indígena e o consentimento não e a participação não estão sendo considerados, são marginais e comprometem a legitimidade e a sustentabilidade da transição. No entanto, a extração está aumentando de ritmo cada vez mais rápida e a regulamentação não está sendo implementada. Os sistemas não estão implementando políticas de salvaguardas. Por exemplo, o rastreador de minerais de transição de 2025, no registro 731, recebeu muitas alegações de violação e abusos ambientais e direitos humanos. Quase a metade envolve as comunidades indígenas, povos indígenas e comunidades locais. 38% relatam violações de consentimento leve, prévio e informado. E, ao mesmo tempo, o peso geopolítico dos minerais de transição aumenta. Na Ucrânia, por exemplo, e a luta entre os Estados Unidos e China coloca isso em evidência. Enquanto os minerais sempre tiveram um valor estratégico, a sua importância para a dinâmica de poder global foi intensificada. O controle da extração, o refinamento do comércio está agora moldando as alianças, os fluxos de investimento e a diplomacia climática. As regiões como o Triângulo do Lítio, a Bacia do Congo e o Sul da Ásia se tornaram pontos focais de competição entre produtores e mercado consumidor. Muitas vezes, isso acontece nos bastidores e tem novas formas de comércio. Isso compromete o acesso, pois isso contorna as políticas governamentais, as regulamentações e enfraquece as salvaguardas sociais e ambientais, especialmente onde os direitos à terra e aos benefícios compartilhados não estão resolvidos. Isso enfatiza uma necessidade de direitos globais, de um arcabouço global de direitos sobre a justiça ambiental, gestão e soberania indígena. É por isso que estamos aqui hoje. Este é um relatório do Global Witness. Nós fomos avisados sobre como essa questão dos minerais está repetindo as injustiças que aconteceram na exploração do petróleo, dos combustíveis fósseis. Estamos trocando uma coisa pela outra. Nós não estamos criando as salvaguardas para garantir que não vamos repetir as práticas destrutivas que danificaram nosso planeta por muito tempo. Isso arrisca a vida de muitas pessoas e os relatórios mostram que já existe conflito intensificado e desigualdade no sul global. Se a transição energética for bem-sucedida, deve ser uma transição justa que causa a descarbonização de forma justa. Por outro lado, a UNEP, a iniciativa financeira da UNEP, da mesma forma, está criando risco financeiro sistêmico, existe danos sociais e instabilidade do mercado. Estamos vendo isso acontecer em várias partes do mundo. E o secretário-geral da ONU sobre transição de minerais desde 2024 chama por um modelo baseado na equidade, no consentimento livre, prévio e informado e na proteção de valores ecológicos e culturais, em que se possa mudar o paradigma atual. Em alguns campos, se exige equidade para todos, no entanto, esses princípios de fundamento de transição devem nos alinhar com direitos justos e cuidado planetário para termos um mundo melhor e um futuro melhor. E, finalmente, de uma perspectiva de biodiversidade, o Fórum Econômico Mundial de 2025 está
posicionando um relatório de mineração positiva. Um em cada três projetos de extração mineral tem relação com ecossistemas de conservação, de alta conservação. Um em cada três, enquanto o WWF concluiu que a destruição do mar permanece fundamentalmente incompatível com a biodiversidade global. Então, muitas coisas estão acontecendo muito rápido, impactando o planeta de várias maneiras, floresta, água, ambientes marinhos, e isso não garante as salvaguardas para lidarmos com essa velocidade de extração. Isso não nos permite garantir salvaguardas. Tudo acontece muito rápido. E os espaços de política que nós criamos estão enfraquecidos. Tem muita informação nesta apresentação e todos os links estão atualmente sendo compartilhados por meus colegas no chat, mas também serão compartilhados nas apresentações que vocês irão receber. As apresentações serão traduzidas para todos os idiomas. Nós vamos incorporar as apresentações de alguns dos seus palestrantes ou alguns, e vocês irão receber talvez amanhã, a gravação deste webinário, assim como os links para as apresentações. Então, para vocês, sim, é muita informação, porque eu estou tendo que lidar com muita informação. Vocês não precisam se preocupar com os links, todos eles vão estar na apresentação também. Vocês vão receber os links das apresentações. Então, vamos para as evidências regionais. Na bacia amazônica, a mineração por minerais de transição, especialmente cobre e lítio, agora aumentam no Peru, Equador, Brasil, Colômbia, Bolívia e Venezuela. De acordo com o Observatório de Mineração da Amazônia, mais de 2 milhões de hectares de floresta já foram afetados, com mais de um terço de perdas acontecendo em áreas protegidas ou indígenas. No Equador, projetos de extração de cobre de ampla escala, como a Mirador e São Carlos Patanza, causaram desmatamento raso e conflito em regiões de Shuar, nos territórios Shuar. Em Peru, as concessões Litiam, desculpe, as concessões de lítio e cobre estão expandindo para dentro das fontes da bacia amazônica e a extração mineral cresceu 1.200% nessa região. Desde os anos 80, no Pará e Roraima, estão crescendo as extrações em terras indígenas ou próximas a elas. Na África, na República do Congo, 70% da extração de cobalto do mundo vem de lá e muita está acontecendo em florestas e áreas não protegidas, reservas não protegidas. Estudos da C4 e UNEP mostram que cada hectare diretamente minerado, basicamente, exige 4 mais hectares perdidos. Então, para cada hectare minerado, mais 4 são necessários e são perdidos para a infraestrutura principal e secundária associada à extração. Na Indonésia, temos visto um desmatamento crescente. A produção cresceu 8 vezes desde 2010 e tem causado perdas enormes no sul da Ásia, especialmente nas Filipinas, também nas Filipinas, onde novas concessões de cobre e níquel em territórios indígenas e manguezais estão acontecendo. Esses exemplos são muito claros, mostram claramente que a corrida pelos minerais de transição está colidindo com os últimos ecossistemas protegidos e os últimos territórios indígenas que sustentam as terras onde tem esses minerais. E essas áreas também agem como zonas tampão e tem cada vez mais evidência sobre o quão poderosos são esses territórios contra o desmatamento e contra a perda de biodiversidade, inclusive aquela perda gerada pela mineração. Uma análise global estima que os territórios indígenas têm evitado pelo menos a perda de pelo menos 25 milhões de áreas relacionadas à mineração nas últimas 2 décadas. 25 milhões de perdas prevenidas. Só na Amazônia, em pesquisas publicadas, mostram que territórios indígenas protegem essas áreas e evitaram 27 milhões de hectares de desmatamento desde 2025 até 2015. Essa é uma área do tamanho do Reino Unido e o RRI e o World Resource Institute mostram que as florestas protegidas pelos povos indígenas são um quarto das áreas mineradas, das áreas de floresta que retém carbono em todo o mundo.
E a garantia de direitos coletivos sobre a terra esse relatório enfatiza que isso é a forma mais eficaz de proteção de ecossistemas e biodiversidade. É preciso que haja reconhecimento, tem que se transformar em regulamento, porque reconhecer não é suficiente. Nós precisamos de ação, precisamos de regulamentos, como as fronteiras dos minerais de transição expandem e estão sendo definidas no-go zones, onde existem outras formas de extração, não devem ser permitidas. Este conceito pode parecer controverso em algumas vezes, porque historicamente algumas áreas têm sido usadas de uma tal forma que os povos indígenas e as comunidades locais são excluídas. Não é este conceito que nós estamos a trazer para este fórum. Aqui nós estamos a falar de uma organização como a RRI, estão a referir-se a territórios onde o povo indígena identifica os limites de toda intervenção industrial e define um sistema que deve ser devidamente processado, tendo em conta alguns aspectos culturais. Essas organizações indígenas e comunidades locais têm estado a desenvolver campanhas para proteger essas áreas já há anos. A resposta deve ser, deve ser incluir ações práticas nos regulamentos. Por outro lado, tem que haver um reconhecimento legal protegendo essas áreas que as comunidades já determinaram por ser incompatíveis à destruição. Olhando desta forma, é é preciso que se definam ecossistemas de salvaguardas, garantindo que a transição energética pode refletir o princípio de justiça e cuidados e proteção da terra. Os nossos oradores hoje representam organizações que querem transformar os princípios em regulamentos para que se estabeleça as zonas de não intervenção. Existem iniciativas para liderar as decisões. Temos o COP30, onde nós teremos os programas que irão se focalizar nesta senda. Este processo envolve corrupção no sistema de licenciamento. Também temos questões de desigualdade em clima, por exemplo. Há necessidade, é preciso que haja advocacia para a transparência e também responsabilidade das empresas, se focalizando a agenda de transição energética que será discutida na COP30. Esta iniciativa demonstra que, mesmo em situações políticas complexas, sempre é possível ah, influenciar, envolvendo negociações, tendo em conta os objetivos de respeito dos direitos humanos e igualdade, respeitando questões éticas, respeitando a questão de soberania do povo indígena. Esta conversa continua, como eu disse logo no início, é preciso que haja contingência contínua da última sessão que nós tivemos no ano passado, onde nós discutimos a questão de transição mineral. Nós também falamos sobre a narrativa das mudanças na sessão do ano passado e já tem os links no chat. Nós exploramos como a governança e o conto das histórias poderiam mudar as narrativas. Houve a pesquisa das narrativas e há uma prioridade de inovação em relação às intervenções, porque o impacto,
o impacto das intervenções nas comunidades indígenas continua invisível. Narrativas devem mapear, tal como nós mostramos aqui neste vídeo, e novas análises de 2022 e 2024 mostra que ah, tem sido tópico de relevo na mídia a questão das energias de transição e apenas 2% mencionam o papel do povo indígena. Muitas das vezes focalizam sempre sobre inovação e também fatores ligados à transição energética. Nós queremos continuar esta conversa, mas queremos chamar a vossa atenção de que nós precisamos redefinir este processo de transição e focalizar mais nos cuidados do planeta. Existem três temas que estão a faltar na história que nos é partilhada pela mídia. Enquanto estivermos aqui hoje, em vez de estar aqui apenas a ouvir a mim, e eu vou dar, vou saudar os nossos oradores. Nós temos o prazer de ter aqui quatro pessoas extraordinárias que irão partilhar informações profundas sobre este tema. Temos Oblin Romano Escobar, de Sergi, da coalição Sergi. Temos André Castro Santos, de La Clima, e temos Ana Carolina Gonzalez Espinosa. André ainda não chegou para esta sessão, mas ele vai se juntar a esta sessão dentro em breve. Nós organizamos esta sessão de webinar. Nós teremos tempo suficiente para as apresentações e também teremos tempo suficiente para que a audiência coloque as suas perguntas. E, por isso, eu convido-os para que coloquem as vossas respostas na sessão de perguntas e respostas e os meus colegas irão ajudar-me a organizar as vossas perguntas para que possam ter as suas respostas, as vossas perguntas respondidas. Nós vamos começar com a Evelyn, que vai abrir, que vai abrir a apresentação falando, falando sobre a justiça na transição energética, e depois André irá falar sobre a implementação de no-go zones nas zonas ou nas áreas de grande valor cultural e ecológico. André já chegou, seja bem-vindo, é bom saber que já chegou aqui. Vamos começar com a nossa primeira oradora. Vou lhe conceder alguns minutos para partilhar o ecrã. Ah, Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Chamo-me Siblin Escobar. Eu sou líder da política nesta coligação. Se eu puder partilhar os meus slides, peço apenas um segundo para o fazer. Por favor, informe se realmente estão a ver os meus slides. Sim, 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 estamos a ver. Eu vou falar dos direitos do povo indígena e também dentro do assunto de, nesta discussão. O povo indígena tem um papel muito importante neste debate, como mencionou anteriormente, o povo indígena não está nesta história. Isto deve mudar. Eu vou começar por fazer uma apresentação breve sobre a minha organização. E mesmo antes de fazer a apresentação da minha organização, gostaria primeiro de reconhecer todo o povo indígena cuja sua perspectiva vem inclusa neste debate. Quando nós falamos sobre esta coligação, é preciso termos em mente que estamos a responder
vamos responder às necessidades do povo indígena. O nosso objetivo principal na coligação é advocar pelos direitos do povo indígena. Nós providenciamos uma plataforma para o povo indígena para, para construir poder, providenciamos um apoio direto ao povo indígena nas comunidades e também avançamos os direitos de autodeterminação internacional das políticas, como a criação de, de, de participação na União Europeia, no envolvimento nas diretivas e nas leis. Quando nós obtemos algumas referências sobre o povo indígena, advocamos os direitos. Nós apoiamos no painel das Nações Unidas, no que diz respeito à transição energética. Nós também trabalhamos com a sociedade civil com o mesmo objetivo. Uma das características que define a nossa coligação é que nós somos, nós envolvemos diferentes líderes de todas as regiões do mundo, o que significa nós temos a representação de todo o povo indígena a nível mundial. Nós tentamos operacionalizar as diretrizes que nos foram concedidas pelo Conselho do povo indígena. Quando nós surgimos por conta dos desafios que foram introduzidos na primeira sessão pelo Paulo. Nós vimos que estes desafios começaram a surgir como um tsunami nos territórios dos povos indígenas. Nós nos juntamos para poder apoiar o povo indígena da melhor forma possível. O que nós vemos é que este tsunami levantou uma grande competição pelos recursos minerais, e isso criou tensões, e China é, é um país que tem um papel, um, um papel avançado na refinação dos minerais e os Estados Unidos dependem relativamente da China no processamento deste material e há uma tendência de reduzir a sua dependência. Nesse esforço de reduzir a sua dependência, eh, eh, deu como origem narrativas que advogam várias ideias sobre segurança interna. Isto acabou levando o surgimento de uma tensão global todos os dias e há mais e mais mineração, e esse é um grande risco para nós. Quando nós pensamos sobre Quando nós pensamos sobre este crescimento exponencial, verificamos um maior uso de terminologia que não é neutra. Estes minerais críticos são sempre usados para sublinhar a importância desses minerais. E o outro termo que tem se usado é minerais de desenvolvimento ou então minerais verdes. Nós não usamos estes termos porque nós queremos desafiar esta narrativa que é avançada pela indústria mineral. E por isso, esses minerais são usados e denominados minerais de transação. Boa parte destes minerais são usados para outros propósitos, como, por exemplo, no setor de defesa, na construção de infraestrutura de inteligência artificial. Mesmo o termo de transição mineral eh, pode nos dar uma ideia crítica. Este termo e desta linguagem não
temos que nos focar, temos que focar na emissão do carbono, que de fato tem que ser mencionado. Se nós olharmos para o ciclo de vida, a redução dos gases de efeito de estufa é apenas mas temos a água, temos as mudanças da paisagem. Quando eu penso sobre isto, olho olho para mudanças climáticas. Nós vamos falhar se nós não cuidarmos da natureza. Temos aqui um pacote integrado que temos que dar dele. Isto é crítico para nós. É água, é biodiversidade, é a vida e é a nossa mãe natureza. Portanto, é a qualidade de todo o pacote. É preciso termos isso em mente, porque tudo isto define as nossas ações, as nossas prioridades, as nossas estratégias. Nós temos estado a ver, e que é importante mencionar, esta mudança para o natural. É importante sublinhar que os acordos, os acordos multilaterais violam os direitos do povo indígena. Mas quando nós falamos de nacionalização, existem acordos a nível nacional. Muitos países respeitam os direitos do povo indígena, mas há muitos que não o fazem. E nós somos confrontados com os estados que respeitam, outros não, os direitos do povo indígena. E e puxam esta agenda a todo custo. Vocês já usaram esse esquema aqui, esse gráfico, mas ele é muito importante. O que nós vemos aqui, vocês vão ver vão colocar as referências no chat, né, Paula? Sim, sim, está no PowerPoint. Obrigada. Sim, no gráfico o que nós vemos aqui é que nas barras amarelas são as terras legalmente reconhecidas, indígenas, em porcentagem. A tarja verde mostra as áreas de propriedade de comunidades rurais camponesas. As partes azuis mostram as terras que pertencem a ambos. E as seções roxas são as áreas que não são indígenas ou de comunidades rurais locais e não são conectadas. São uma fração pequena do total. Por que isso é importante? No eixo X, vocês veem a diferença, os minerais diferentes, e muitos deles são chave para a transição energética. Mas por que isso é importante? O que essa imagem mostra é que para cada mineral mostrado, eles estão dentro dos territórios indígenas. Globalmente, nós dizemos que 54 dos minerais de transição estão dentro ou próximos a áreas indígenas. 66% no caso do cobre, mas isso é uma subestimação, porque o que vocês veem em verde são muitas comunidades indígenas que são indígenas, mas não são reconhecidas como indígenas. Então, existe uma zona que não é clara entre o amarelo e o verde, mas é o que nós podemos dizer sobre os minerais de transição. Eles vão estar nas nossas casas, nos nossos jardins, e isso nos coloca mais uma vez como partes importantes da discussão. Mas o nosso trabalho é difícil porque nós deveríamos ser centrais, mas nós estamos em menos de 2% das conversas, na mídia, nas narrativas. E algumas coisas que fazem o nosso trabalho muito difícil são narrativas erradas. Aqui em vermelho vocês veem as narrativas comuns que nós temos que contrapor, por exemplo, a mineração, cada vez mais mineração é uma solução climática, ou minerais de transição são para itens renováveis, ou esse é que é o pior. Os povos indígenas retardam o progresso, ou povos indígenas são contra o desenvolvimento, ou a mineração é a única opção.
E isso justifica a mineração em todos os lugares. Então, o que a gente tem que focar é que a mineração está se tornando um vício em energia, na verdade, e nossos modelos de renováveis eh, não comporta essa mineração. Nós estamos tomando um rumo de adição em vez de transição. E nós, povos indígenas, nós defendemos a biodiversidade, defendemos nossos direitos à vida e eu estou mantendo a comunidade global nós mantemos a comunidade global dentro de limites sustentáveis. Então, a escassez é construída. Nós temos que pensar não apenas em termos de mineração, mas temos que pensar no que nós usamos, que já temos, que é reciclar, circular e começar a reduzir as nossas demandas para começo de conversa. Mas nós vamos para o próximo. Para aquilo que você já disse na apresentação, na introdução, vamos para as estratégias. Nós temos que promover os direitos dos povos indígenas e é sempre a mesma pergunta, a mesma questão. Não, essa questão não muda. Temos trabalhado muito, mas sempre tem essas variáveis na fórmula que nós temos que levar em conta que nós estamos protegendo nossas terras e a biodiversidade e que nós temos que construir o consentimento livre, prévio e informado, protocolos para isso. Nós temos que produzir diretrizes, ou colocar as diretrizes já produzidas no chat. Nós estamos trabalhando, como eu disse, com corporações e investidores para explicar para eles a importância e os riscos para eles, quando eles não respeitam o consentimento livre, prévio e informado, e como isso é um risco material e como eles podem evitar esse risco respeitando os direitos indígenas e garantindo que esses direitos não. é, Sabendo que os direitos indígenas não são contrários ao desenvolvimento, mas que sim, é, nós temos direito ao consentimento livre, prévio e informado, a dizer sim ou não, e que isso não significa um veto, mas que sim, isso fortalece as comunidades. Como exemplo, ilustrando o ponto que você mencionou na apresentação, na introdução sobre as áreas proibidas, eu gostaria de enfatizar que um processo está acontecendo que ilustra os esforços dos povos indígenas em direção à COP30, mas não apenas. Nós, comunidades amazônicas, estamos juntas declarando ao mundo, declarando às partes o que é que nós exigimos. Estamos preparando as demandas que são importantes para a região amazônica e a América Latina, mas também outras regiões tropicais do mundo. Então, o foco bom, temos muitos pontos aqui de demandas, mas temos seis principais. Primeiro é o reconhecimento e a proteção de todos os territórios indígenas, especialmente os territórios com presença de povos indígenas em isolamento voluntário ou em contato inicial, que nós chamamos de IPACI, povos em isolamento. E isso deveria ser uma política de ação climática. Eu vou ler uma seção sobre isso. Para povos indígenas, o território vai além de um espaço físico, eles explicam. É um espaço sagrado em que todos os seres coexistem em harmonia, unindo o espiritual ao material, o indivíduo ao coletivo, o passado, o presente e o futuro. E nessa relação integral com a terra que faz a vida plena possível, e isso é essencial para a preservação do nosso planeta. A demarcação e a proteção integral dos territórios indígenas, especialmente aqueles que estão em isolamento voluntário, são políticas eficazes garantem nossos direitos e fortalecem o equilíbrio entre a conservação de biodiversidade e o equilíbrio climático. Isso é importante que isso seja central. O segundo ponto é
o financiamento direto e a autonomia financeira, porque a verdade é que quando falamos de dinheiro, o dinheiro não chega aos povos indígenas, mesmo o dinheiro que deveria ser direcionado ou é prometido aos povos indígenas, por exemplo, o Climate Fund, Fundo Climático, tem aí a promessa de 1,7 milhões para os povos indígenas e comunidades locais, reconhecendo o grande papel, a importância do papel desses povos e comunidades na conservação das florestas e que são importantes na luta, no combate às mudanças climáticas, às mudanças climáticas. E quanto desse orçamento chega aos povos indígenas? Menos de 1%, menos de 1%. E numa cooperação internacional, normalmente 2 a 3% chega lá, menos de 5%, dependendo do país. Então, nós estamos sempre dentro do 1 ou 2%, sempre. Independente da nossa força nas narrativas. Ah, nós recebemos 2% de participação nas narrativas, 2% dos recursos. Qual é a nossa participação nos espaços? Provavelmente é a mesma proporção. 3, representação e participação efetiva. Povos indígenas devem estar 100% nas mesas de negociação, devem ter representação em respeito a gênero, efetiva, inclusiva, equitativa e plena em todos os espaços de tomada de decisões. Isso sim nos vai possibilitar decidir. Nós dizemos muitas vezes, quando nos encontramos, que nós precisamos ter espaços nas mesas de decisão, porque se nós não formos incluídos, nós vamos estar no menu. Então, nós temos que estar na mesa e não no menu. Então, ponto 4, proteção dos protetores. Isso é um ponto básico. Vocês sabem que nossas pessoas estão sendo assassinadas simplesmente por defenderem o planeta Terra, por defender nossos direitos e defender a vida. Isso não pode acontecer. É como se estivéssemos matando o nosso sistema imunológico, como uma comunidade global. Nós temos que proteger os nossos protetores indígenas. Próximo ponto, a inclusão do nosso conhecimento. Nós somos especialistas, temos milênios de experiência em campo e nós temos as soluções. Quando se trata de problemas, nós temos uma situação completa, mas nós temos soluções para cada contexto. Então, a inclusão do nosso conhecimento, do nosso sistema de conhecimento indígena deve ser parte do jogo também. E por último, a exploração de zonas livres em territórios indígenas que são áreas proibidas, não apenas porque são hotspots biológicos, porque em geral são, porque, porque a maior parte da biodiversidade que resta está dentro dos territórios indígenas, assim como o carbono biogênico, os sumidouros de carbono biogênico, mas também porque é parte da nossa cultura, porque é importante para a cultura, para a sobrevivência cultural das comunidades indígenas. Então, o que os povos indígenas estão demandando é que as áreas indígenas sejam livres de atividades extrativistas de forma extrativas de forma a proteger a vida, os direitos dos povos indígenas e os ecossistemas. E a Declaração dos Povos Indígenas sobre os territórios como zonas de exclusão não permitidas para a extração se baseia no fato de que são particularmente importantes para a biodiversidade e as funções do ecossistema. Isso é importante em termos culturais, mas também é relevante tanto para a Amazônia como para o Congo, como Bornéu, Mekong, Sudeste da Ásia, Bassans e para todas as regiões que são altamente biodiversas ainda em nossos mundos. Então, eu coloquei aqui muitos recursos adicionais e fico feliz em continuar essa conversa nas sessões a seguir. Vou deixar aqui, vou parar por aqui. Terminei meu tempo, então termino por aqui. Muito obrigada, Evelyn. Tenho muitas perguntas aqui para você e adoraria continuar essa conversa, mas também temos que abrir a palavra para outros palestrantes, então vamos ter tempo para perguntas e respostas. Eu tenho uma perguntinha rápida, em termos de todas essas necessidades e prioridades estratégicas e todas as coisas que precisam ser enfatizadas, em termos de oportunidades, por exemplo, agora com a COP30,
que vai acontecer em algumas semanas, como as redes indígenas que trabalham em nível regional e local podem se conectar mais efetivamente com esses processos, como disse a COP, mas não é o único processo. Então, para salvaguardar para tornar essas salvaguardas não negociadas, para realmente impulsionar isso, enfatizar as zonas proibidas e para que o FPIC mude essa questão dos 2%. Sim, a força está em números e nós estamos unidos. Estamos unidos e somos organizados. Nós temos um caucus indígena que é muito ativo e está produzindo propostas, trazendo propostas para a mesa. Em termos de necessidades, nós precisamos de O que nós implementação, precisamos é implementação e implementação implementação. e Nossas implementação. prioridades são As claras, nossas são muito prioridades estão claras claras. e existem diferenças Existem contexto específicas, por contextos exemplo, específicos, por exemplo, na na Argentina a situação Argentina não a é a mesma situação será diferente que na do Suécia. Congo e da África do Sul, mas os princípios, os valores são os mesmos. Mas temos um espaço específico para advocar e os líderes indígenas devem estar lá. O povo indígena estão bastante satisfeitos, têm estado envolvidos com os governos a definir as suas prioridades. Eu vou fazer uma lista das exigências. Em qualquer um dos documentos, nós temos que, 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 que puxar pelo povo indígena, segundo o que está prescrito, que foi referenciado no texto operativo, não apenas no preâmbulo, mas nem sempre nos anexos, mas nós temos que estar na ação. Temos que garantir que os materiais críticos, tanto na União Europeia, tanto no painel do secretário-geral, existem recomendações. Nós estávamos lá, por exemplo, em junho, o corpo, o órgão subsidiário teve uma intervenção muito forte, mas falharam alguns pontos. Esses são aqui os pontos que nós recomendamos para que sejam inclusos em qualquer documento. Nós precisamos de referências como autodeterminação e também prioridades de consentimento. E nós também precisamos de sublinhar que os direitos do povo indígena não devem ser sacrificados em nome das energias de transição. Nós também nós temos que ser muito claros que as ne- nós precisamos de um plano, precisamos de uma meta, por vezes. O povo indígena estão a puxar pelo reconhecimento dos seus direitos, sobretudo porque este ponto é extremamente importante. Não devem exigir consenso, não devem aproximar as condições, devem aplicar. São áreas em que não devem se entrar. A proposta tem uma outra dimensão que não aborda os impactos negativos, as consequências negativas de energia, desde este projeto de energia transição. É preciso respeitar o direito do povo indígena para a sua autodeterminação e também deve, de forma clara, referenciar referenciar o fato de que o isolamento preferencial do povo indígena não é negociável. Nós precisamos de expandir os direitos do povo indígena para cima, para cima de medidas voluntárias, mas devemos incorporar novos princípios hum, e, e o relatório das energias transitórias é muito bem claro que é preciso centralizar a abordagem centrada nos direitos. E muito obrigado por nos recordar que é preciso que haja consentimentos e que o povo indígena deve estar no centro do ponto de vista de
implementação. É preciso de convidar a Ana Carolina para poder partilhar a sua perspectiva sobre a transparência, sobre ah, para garantir que esses minerais possam contribuir para o desenvolvimento sustentável. Por favor, Ana Carolina, por favor, junte-se a nós. Quero agradecer pelo fato de me convidar para participar. Quero partilhar as minhas apresentações. Deixe-me ver se isto aqui funciona. Sim, está a funcionar. Sim, acho que é esta a sua apresentação. Como disse, esta questão a governança é extremamente importante, não simplesmente para a justiça climática, mas também para para a biodiversidade. Eu quero falar sobre as áreas sobre governança que nós temos que prioridade e também ver as oportunidades que possam surgir desta conversa em, em termos de envolvimento da sociedade civil, de outros atores e do povo indígena. Gostaria de começar por, gostaria de explicar o que é a porção. Não vou falar sobre detalhes desta sobreposição entre os minerais em reserva, porque há uma sobreposição e também com a biodiversidade, bem como a questão do povo indígena que foi mencionado, e que de facto isso tem estado a acontecer nos nossos países. Vou passar para os aspectos que têm que ver com os desafios associados à governança. O que eu quero sublinhar aqui é que há desafios quando nós pensamos nos impactos socioambientais. Nós tendemos a dizer que as coisas são idênticas a que sempre acontece, porque nós temos tido experiência em termos de consequências, em termos de corrupção, falta de distribuição equitativa e fraca participação e outros aspectos ligados à contaminação das águas. Mas o que é diferente agora? O que é que nós precisamos priorizar agora? A agenda tornou-se maior e já nós não sabemos por onde começar. O que nós temos que fazer é que, como que nós fizemos é que nós trabalhamos em muitos países e também trabalhamos a nível regional e global, tentamos identificar políticas, práticas e narrativas que possam garantir que o setor o setor mineral possa beneficiar os, os, os defensores, que é um setor que é marginalizado. Contactamos as organizações de sociedade civil, nós também ah, trabalhamos com diferentes atores, nós conduzimos pesquisas, nós trabalhamos em advocacia, trabalhamos com as coligações para desafiar as narrativas, mas nós não temos clareza de quais são as áreas que nós temos que atacar.
um dos pontos essenciais que eu gostaria de sublinhar no contexto dos desafios socioambientais, temos que ver o que é específico, o que é que nós queremos garantir que esteja no topo da agenda para que nós possamos trabalhar juntos sobre esse tema. E para esse efeito, é preciso sublinhar aqui que os impactos são similares em muitos países. A questão da governança socioambiental e os regulamentos devem ter como base as lições do passado, identificando onde poderemos ter inovações que nós precisamos para sublinhar. E um dos problemas principais que nós temos com os minerais de transição é precisamente do facto de esses minerais serem considerados transitórios, porque por vezes os governos e muitos diferentes atores olham para os padrões socioambientais que foram estabelecidas há anos e, ao mesmo tempo, é importante olhar para os contextos específicos e ver onde é que essas inovações de políticas são necessárias para serem implementadas. É preciso que não definamos duas prioridades para o mundo, mas é preciso identificar o que há de comum. Para mim, mais uma vez, é preciso sublinhar que esta temática não é nova, mas já assuntos como o desmatamento são temáticas que têm sido discutidas há anos, mas o fato de termos a mineração que está sendo expandida para novas áreas e áreas sensíveis, é preciso desafiar. Por exemplo, temos o exemplo de cobre. Nós estamos a ter problemas que têm a ver com cobre e tentar encontrar algumas os mineradores estão a tentar encontrar algumas áreas e têm estado fazer a mineração em novas áreas para ver se conseguem a mesma quantidade de cobre que tinham noutras áreas. Portanto, essa expansão de áreas de mineração para o caso de cobre, irá implicar que nós tomemos medidas adicionais. E já foi mencionado, e eu sei que alguns parlamentos têm debatido esta questão, que o fato de expansão das mineradoras para novas áreas, quais são as políticas que devem ah, defender esta questão de as zonas denominadas no-go zones. Mas como a mineração está a acontecer, irá acontecer, seja como for, como é que nós podemos garantir que a mineração nessas novas áreas possam impactar na melhoria da governança socioambiental? E como é que nós podemos integrar a questão da conservação, biodiversidade, e obedecendo os direitos de povos indígenas e incluir dentro da legislação? E como é que essas licenças ambientais podem traduzir essas mudanças positivas que nós queremos advocar? E o outro exemplo, mais uma vez, nós sabemos que 80% em termos de governança socioambiental, nós sabemos que a água vai ser um assunto crítico. E nós temos que continuar a ver como é que esses impactos são abordados. Como é que nós podemos, como é que podemos, como é que podemos melhorar essas avaliações do impacto social.
porque temos outros projetos nos territórios. Como é que nós podemos integrar esses impactos coletivos em outros projetos individuais? Temos que encontrar outras formas de participação e de monitoria. Vimos em Peru que as comunidades usam um sistema de recolha dos dados e envolvem-se em debates com autoridades sobre estas temáticas. Portanto, nós precisamos de inovar. Nós precisamos de saber exatamente o que é que nós precisamos de priorizar. Outra lacuna ou outro desafio do ponto de vista de governança tem que ver com como é que nós poderemos saber se o quão aumentou o nível de risco de corrupção. Nós sabemos que estes minerais de transição e o mercado para esses minerais de transição tende a ser mais concentrado em algumas áreas. Portanto, a corrupção irá aumentar, porque nós sabemos muito pouco como é que funcionam esses mercados. Quando os commodities aumentam o seu preço, irá também ter um impacto no aumento de corrupção. Podemos dar uma imagem, uma visão geral. Nós vimos que mais de 3 bilhões houve iniciativas de corrupção em 2010 e 2012. Aqui nós estamos a falar de, de muito dinheiro que é chave para este processo. Todos nós também sabemos que, por vezes, nós falamos de dinheiro, mas nós notamos riscos de corrupção que têm um impacto nas comunidades e no ambiente. Nós sabemos que no Chile existem empresas que fazem aproximadamente Eles fazem pagamento de até 50 milhões de dólares em propinas para políticos e outros relacionados. E nós estamos falando disso de lobby para influenciar a legislação em favor da indústria mineradora. Então, isso, inclusive as regulamentações com relação à água de que nós estamos falando direto. Então, nós precisamos resolver isso, porque isso vai impactar as pessoas, as regiões, os ecossistemas onde essas comunidades indígenas estão localizadas. E isso depende desses recursos, de água para sustentar as suas comunidades. Então, você sabe, por exemplo, o risco da corrupção pode aumentar, incluir o risco associado a impactos socioambientais. Isso afeta diretamente as comunidades ou indígenas ou locais, no passo em que esconde os danos, os danos ocorridos, causados, corrupção nos contratos. Isso significa que a gente precisa explorar novas formas de governança para reduzir a corrupção, o risco de corrupção, por exemplo, aumentando a transparência dos dados ambientais e sociais publicamente disponíveis, a informação sobre minerador e processamento, através de monitoramento participatório nas licenças e operações, ou apresentando, por exemplo, as políticas para prevenir conflitos de interesse quando se trata de designar. De oferecer, fornecer essas licenças de mineração. E nós sabemos que isso é um fenômeno global, então precisamos também endereçar as empresas estrangeiras que favorecem a corrupção e o dano socioambiental causado através de diligências, de leis para as empresas. E eu vou falar um pouco sobre isso no final da minha intervenção, mas nós sabemos que a governança não é uma questão de risco apenas, nós também precisamos garantir que os benefícios sejam compartilhados equitativamente e a governança também é parte disso, claro. Então, isso inclui, claro, como no passado e sempre, que precisamos de regras especiais claras que aumentem a maximização de receitas para o país, mas também a distribuição de recursos de forma que cheguem às comunidades locais. E aqui temos muitas experiências que nós podemos explorar em termos de comunidades, acordos para benefícios comunitários, e as organizações indígenas têm trazido isso, novos caminhos em termos de benefícios, acordos de benefícios para a comunidade como os que foram feitos no Canadá. Nós temos dificuldade em fazer isso
em muitos países, mas tem alguns já em andamento no Canadá, em outras comunidades indígenas na Austrália. E, enfim, as corporações têm papéis em contratos de serviço ou têm equidade em projetos de mineração. Então, isso, em termos de benefícios econômicos, é muito importante. É uma conversa muito importante hoje, porque para muitos países que estão tentando fazer a diferença, tentando trazer justiça para a corrida geopolítica, de forma a crescerem na cadeia de valor. Projetos que devem trazer ligações, esses projetos devem trazer ligações e benefícios para os povos indígenas. Novas indústrias, novos projetos devem beneficiar os povos e garantir emprego para a juventude, mulheres e povos indígenas. E eu gostaria de encerrar essa intervenção dizendo, compartilhando algumas oportunidades que nós estamos observando em geral, no nível global, para colocar essa governança, esses tópicos de governança no topo da discussão, na prioridade das discussões climáticas. A primeira coisa que eu quero dizer é que nós precisamos trabalhar mais próximos, precisamos estar mais juntos, ter melhores conexões entre as organizações que trabalham na governança de recursos, direitos humanos, promoção de direitos indígenas e que trabalham também com a questão da biodiversidade. Claro que as prioridades variam conforme os territórios ou países, mas nós sabemos que podemos ser mais poderosos no advocacy se nós tivermos prioridades, trabalharmos juntos nisso e também porque um aprendizado sussul seria necessário para entender como essas ferramentas e inovações diferentes funcionam. Podem funcionar em alguns casos, em outros não, e muitas condições, muitos contextos têm condições frágeis, então tem muita coisa que podemos aprender uns com os outros. O segundo ponto é que, como já foi mencionado pela Evelyn, a implementação do Guia de Transição Mineral da ONU tem recomendações ali que foram lançadas pelo secretário-geral sobre minerais de transição energética. É muito importante que esse painel tem um papel muito importante. Enquanto isso, a governança está no topo da agenda climática. E eu falo aqui da integridade do planeta, do meio ambiente, da biodiversidade, como necessidades a serem salvaguardadas. Então, nós precisamos de um novo paradigma e explicitamente a ONU menciona a importância de declarar as áreas protegidas proibidas para minerais de transição e uma chamada por abordagens de circularidade, de economia circular, metas e cronogramas. E nós precisamos chamar todos esses que participaram do painel e outros a participarem e a cobrarem das agências da ONU a implementação desses princípios. E terceiro é melhorar a implementação. Nós sabemos que os consumidores estão esperando que as companhias, que as empresas sejam responsáveis e que a gente possa mudar as que tenhamos mudanças na OCDE devido a essas mudanças. Então, as cadeias de abastecimento de minerais em áreas que envolvem áreas de conflito devem ser proibidas. Temos que ter um arcabouço de mensuração, de monitoramento e outros padrões. Então, temos que ter medidas anticorrupção e outras provisões. Para a floresta e biodiversidade, hoje nós temos que propor mais mecanismos que vão um pouco além dessas iniciativas voluntárias que nós vemos por aí. Então, dentro desse arcabouço da UNIA, o governo da Colômbia propôs criar um grupo de especialistas para identificar oportunidades ou opções para mecanismos internacionais, inclusive mecanismos legais internacionais para ação coordenada global de gestão ambiental dos minerais e metais. E eu acho que ainda há tempo, antes e durante a UNIA, para nós continuarmos a fazer pressão sobre os tomadores de decisões para aumentar as ambições com relação a esses mecanismos de controle, que devem ser além, devem ser mais do que ações voluntárias. E, finalmente, acho que o único último ponto é como integrar a governança dos minerais e a biodiversidade em arcabouços e estruturas de transição justa. Eu acho que tem uma oportunidade importante hoje. Nós estamos trabalhando com muitas organizações que usam o programa de transição justa na COP30
para garantir que seja feita referência aos minerais, que os minerais sejam incluídos como parte do esforço global, mas eu acho que tem oportunidades aí para promover a inclusão da governança mineral em dentro dos instrumentos variados que os governos estão construindo em torno da transição justa. Por exemplo, a Jet Peace. Nós sabemos que, no caso da Indonésia, a biodiversidade foi mencionada no JP, o plano de transição energética, parceria de transição energética. Como nós podemos garantir que esses instrumentos financeiros também sejam usados para trazer mais recursos para a proteção da biodiversidade como parte desta jornada para promover a transição justa? E com isso eu encerro esse painel e fico feliz em continuar a conversa com vocês em seguida. Muito obrigado mais uma vez, Ana Carolina. Muitas perguntas para você no chat, mas nós vamos deixar para o final para termos oportunidade de ouvirmos os outros palestrantes. Mas obrigado por mostrar a importância da governança dos minerais e também por trazer essa experiência da Colômbia, onde nós temos regras de instrumentos legais para coordenar a ação global. Muito obrigado por isso. Nós temos perguntas a fazer no final e eu gostaria de convidar agora a Emily para nos ajudar a conectar essa experiência nacional, a experiência regional do grupo internacional. Nós temos alguns desses exemplos aqui já mencionados, mas eu gostaria de refletir um pouco sobre como os mecanismos de accountability globais podem ancorar a governança da transição justa mineral com ligando isso a um programa mais amplo do Programa de Transição Global. Obrigado. Seja bem-vinda, Emily. Muito obrigado por me receber e, primeiramente, quero agradecer a todos, Groundwork, Invisible Thread e o Seed for Change, e para organizar esse evento e encorajar os outros, os que ainda não assistiram os webinários podem assistir, porque são um ótimo recurso. Eu já assisti e são muito úteis. Então, eu vou compartilhar o meu PowerPoint. Enquanto eu faço isso, eu vou começar. Nós ouvimos muito sobre a corrida pela demanda por minerais de transição, e isso pode ser útil a gente pensar um pouco sobre de onde vem essa demanda e porque não necessariamente é uma novidade. Obviamente, nós sabemos que os chineses têm sido uma chave em muitas dessas mudanças das cadeias de produção. Então, isso é algo que está acontecendo já há mais de uma década. O potencial das demandas aumentando por renováveis, mas também por outros itens bens de consumo. Então, os chineses têm tido um grande avanço, eles saíram na frente de todo mundo, não em termos de onde a geografia é única, não são os únicos que estão pensando sobre esses materiais e tentando obter esses materiais. Nos últimos anos, nós temos visto bastante dos outros esforços unilaterais e multilaterais para pensarmos sobre como, particularmente, os países de alto consumo podem garantir que eles estão no centro do recebimento desses bens. Então, na Europa, onde eu estou, em Bruxelas, 2 anos atrás, nós tivemos o ato de materiais brutos, de matéria-prima, o ato europeu de matéria-prima, que foi uma resposta sobre como o mundo, como a Europa pode influenciar eh, o mercado mundial de extração de minerais em lugares onde são minerais que a gente não tem Europa então influenciando os países de onde eles são extraídos. Então parece que eh, tem uma parceria que nós fizemos com o governo americano, não sei se ainda está funcionando com o governo Trump, mas parece estar. E, mais uma vez, um clube de países de alto consumo e uma parceria entre esses países. Países que têm riqueza mineral deveria ser feito para facilitar essa transferência. Claro que nós temos visto que os Estados Unidos têm sido ativo nessa área. Antes do Trump, nós tivemos a redução da inflação, o ato de redução da inflação dos Estados Unidos, que deveria ter dobrado o esforço dos Estados Unidos na produção de renováveis. E nós vemos que o Trump ele está enfrentando ele está particularmente interessado em obter renováveis e os países do hemisfério norte estão envolvidos nos conflitos da Ucrânia, do Congo, no Haiti e outros lugares. Isso tem a ver com uma vantagem estratégica sobre a China, obter uma vantagem estratégica sobre a China, e essa é uma questão de descarbonização da economia americana. Então, existem mudanças positivas acontecendo em termos multilaterais, e a Evelyn falou sobre como o secretário-geral da ONU, o painel da ONU, fez um movimento encorajador, mas também foi feito muito rápido. Então, se a gente olha
coisas da velocidade normal, bom, o que está acontecendo dentro da ONU, tem muitas partes de países de alto consumo, países detentores de altos recursos, que também sindicatos conversando, povos indígenas, organizações, sociedade civil estão se unindo para pensar sobre como fazer algumas ações renováveis. Então, alguns podem conhecer o Programa Ambiental da ONU e no passado as tentativas que foram feitas aí que não tiveram sucesso Parece na até que já introdução de houve ideias. algumas tentativas de se trabalhar, mas nesta ordem, nós sabemos que a Colômbia estará a trabalhar. Por enquanto, parece que é preciso que se crie um outro grupo de peritos de examinação. Portanto, parece que temos muitas iniciativas que estão sendo desenvolvidas em muitos países, G7 e G20. Existe um documento que foi produzido este ano, que explica mais ou menos essa questão dos minerais. G7 está para produzir um documento que explica mais ou menos como é que esse documento ser. Portanto, esta aqui é uma plataforma muito útil para pensar sobre esses minerais. O G7, temos 7 países ricos, e G20, nós temos as nações dos países do Sul. Portanto, é um grupo que exclui outras nações, embora eu sei que não é a plataforma perfeita, e também já passam alguns anos que temos essa questão do Acordo de Paris. Eu continuo ainda otimista em relação a essas plataformas, porque todos os países, em teoria, são representados e têm alguma coisa a dizer. E por essa razão, eu estou otimista em relação à COP30, e nós podemos incluir esta questão dos minerais, porque já passam décadas que nós assinamos o Acordo do Clima, mas é preciso também ter em conta que estamos a nos mover para ah, as energias renováveis, e ainda não se menciona muito sobre a mineração, sobre os processos, e não há nenhuma informação sobre, não há muita informação sobre isto no COP30, mas ainda continuo a pensar muito da COP30. Eu acho que ainda continua a ser uma oportunidade interessante, porque ter algo sobre minerais é significativo. Alguns de vós que estão aqui a ouvir irão, irão pensar que, de facto, os nossos, os nossos painelistas anteriores mencionaram que há um grande impacto no ambiente. Portanto, os links estão claros, mas vale a pena dizer que não continua claro para todos. Minerais, mineração, tem muitas questões ligadas à mineração, aos direitos humanos, e esses assuntos não foram abordados pela, 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 pela comunidade climática. Nós estamos a tentar envolver muitas pessoas para que possam pensar sobre estas questões, para que nós possamos desenvolver dois recursos. Primeiro é uma pesquisa onde nós vamos trazer todos os peritos que irão explicar, e também irão explicar as questões do dióxido de carbono, e bem como os gases de efeito de estufa. E irão explicar porque é que o povo indígena estão no centro deste processo. Nós iremos produzir um documento, ou uma pesquisa, um artigo, e também políticas que irão influenciar as políticas. Nós estamos ansiosos para ter a COP30, e quando se discutirem essas questões a nível da conferência, poderão voltar para os países, e nós encorajamos a todos para que usem desses documentos
para atividades de advocacia. Nós identificamos uma série de oportunidades. Primeiro, esperamos que esses aspectos serão abordados pelos decisores e irão levantar questões que ainda não foram levantadas. O Brasil disseram claramente que não queriam tomar nenhuma decisão a esse respeito. Pode-se ver que é um instrumento que sai da base ao topo e os brasileiros o governo brasileiro estão a pensar que não será possível cobrir essas decisões. Enquanto nós levantamos essa questão, se poderão estar no centro ou não da transição energética, de que será justo ou não, é preciso levantar estas questões da mineração e de processamento, sobretudo olhando para as comunidades afetadas. É preciso que se levante um mecanismo que possa forçar o programa de transição. E temos que ter um comitê que possa verificar a implementação a longo prazo. Nós temos estados envolvidos com. Esperam que a COP30 possa avançar para uma fase em que irão começar a negociar e irão começar a desenvolver um documento diretivo do ponto de vista de implementação. Este material será elaborado com base nos debates. Existe também um outro tom que tem a ver com COP para minerais. Existe uma chamada que possa discutir estes assuntos, iam convidar várias partes envolvidas para abordar esta questão. O que é que os próximos anos irão trazer? Existe uma série de questões, não só em termos dos processos, também as Nações Unidas ah, introduziu muitos cortes. Nós sabemos que o grupo de consultores de mais alto nível sobre minerais críticos, o seu encontro não irá acontecer. Isso deve-se aos cortes financeiros que aconteceram. N- Nós esperamos para levar a cabo muitos desses trabalhos a nível da Aliança Global nos minerais críticos, numa altura em que estão a chamar os participantes para fazer parte dessas iniciativas. Portanto, essas iniciativas são exclusivas. Portanto, existem países muito poderosos e muitos dos países ricos em minerais de que falamos, muitas das vezes não tomam a melhor decisão para as suas comunidades e para o seu povo. Portanto, a G7 os membros poderão ser ouvidos por esses estados. É preciso que os BRICS trabalhem juntos, tendo em conta as regras que são, de facto, é preciso. A China tem estado a se posicionar como a voz dos países do Sul e temos também os países como o Brasil, África do Sul, Rússia, isso pode potenciar a um novo reposicionamento. Portanto, é importante trabalhar com esses países. Nós estamos a pensar o que é que esses países farão no futuro, do ponto de vista de relações unilaterais. Não irão fazer milagres, mas eles têm estado a vender os seus produtos para o mundo. Talvez existem alguns aspectos finais para mencionar antes de passar a palavra para Paulo. Eu tenho um e-mail
que uso para poder atualizar. Por favor, mande uma mensagem se quiser fazer parte. Eu poderei enviar informações e podem também usar este mecanismo para recebermos alguns documentos de algumas organizações que serão enviados para o Brasil, onde nós encorajamos os negociadores para que estejam envolvidos neste mecanismo de transição energética justa. E estarão também em Belém. Por favor, pode entrar em contato e seria um grande prazer ver-vos ao ver-vos. Dê os e-mails da Emily para os que querem se manter atualizados. Muito obrigado e nós teremos a possibilidade de perceber dessas oportunidades. Vamos agora para o Brasil. Vamos pedir a apresentação da colega, onde vai explicar um pouco como é que a transição energética é no Brasil. Muito obrigado. Não vou conseguir, estou a ter dificuldades em partilhar o meu ecrã, mas nós conseguimos ouvir muito bem. Mas estou a ter algumas dificuldades em mostrar a minha apresentação. Sim, nós conseguimos ver. Gostaria de informar a todos que nós vamos exceder um pouco o tempo previsto para esta reunião. Para os que não puderem, nós vamos partilhar o áudio mais tarde. Vou tentar ser o mais breve possível. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Quero primeiro agradecer os organizadores deste evento, também pelo convite e por criar este espaço importante para diálogo com os líderes indígenas e outros. Meu nome é André de Castro, sou diretor técnico de La Clima, é um instituto dedicado à pesquisa, desenvolvimento e implementação do conhecimento indígena. Usamos uma abordagem multidisciplinar com foco no Brasil, América Latina e também nos países lusófonos. Eu convido-vos a todos para poderem seguir o nosso trabalho no website, LinkedIn. Nos próximos minutos, eu irei falar um pouco sobre as transições, os minerais de transição, os desafios. Quando nós falamos da transição energética, nós pensamos sempre nas energias limpas, mas existe um outro lado. A procura global de minerais faz com que faz com que haja um outro problema, porque a maior parte dessas reservas encontram-se nos territórios de povos indígenas, principalmente na Amazônia. Se nós não mudarmos como é que o desenvolvimento está sendo planificado, nós iremos avançar para um outro tipo de colonialismo. Por isso, temos que falar aqui da justiça territorial. Quando nós falamos dos territórios, proteção dos territórios, uma dos grandes problemas no Brasil tem que ver com, com a invasão das terras dos povos indígenas.
E dizem que, de facto, os povos indígenas ocuparam essas áreas. Portanto, as novas leis ignoraram vários aspectos de mobilidade tradicional de muitos povos indígenas. Invadiram zonas como Manaus. Há uma tentativa, há uma tentativa de reescrever a história, de apagar a história dos povos indígenas a favor de agronegócio e outros interesses minerais. O Tribunal Federal falou da inconstitucionalidade de algumas iniciativas legislativas, tentando reintroduzir as mesmas ideias na legislação. Não é apenas conflitos entre o judiciário e o legislativo, mas aqui temos uma confrontação política do, co- da proteção da proteção da Constituição. A Constituição reconhece os direitos do povo indígena como um direito e não um direito com mais de 1000 territórios estão sobre que devem estar sobre domínio do povo indígena. Segundo a Constituição, Teoria do indigenato, em português, que reconhece os direitos indígenas da terra antes do Estado existir. Esse é o tempo que a PIB está usando. É, porque os mecanismos que estão em votação no Senado negam séculos de presença indígena, conhecimento indígena, cuidado com a biodiversidade. Como foi escrito, nossa história não começou em 1988. Na verdade, ela se remete a milhares de anos. Outra questão crucial no Brasil é a nova lei de licenciamento ambiental. Em vez disso ser aprovado, essa lei foi aprovada 2 meses atrás, e em vez de retificar as salvaguardas ambientais, essa nova lei enfraquece a supervisão, limita a participação social e cria lacunas muito perigosas. E mesmo depois do veto, de 63 vetos do presidente a essa lei, muitas provisões constitucionais permanecem e o Congresso pode ainda pode rebater esses vetos em qualquer momento. Essa lei molda uma das mais importantes ferramentas ambientais do Brasil e faz isso num momento em que proteção mais forte e não mais fraca é necessária. Dois mecanismos desta nova lei servem como um exemplo claro do que está fundamentalmente errado com essa lei. O licenciamento por adesão, o comprometimento e a falta a falta de comprometimento e a questão da licença ambiental estratégica. Então, a falta de licença permite que a licença sem avaliação ambiental prévia aconteça, seja emitida, os projetos são classificados como baixo impacto e, em muitos casos, depois que o projeto é aprovado, é que começa, a empresa que a empresa concorda com certas condições e as inspeções acontecem depois que o projeto já aconteceu. E então isso não permite que as coisas sejam feitas de forma correta, porque só prevê medidas depois que o dano já aconteceu. Em termos mais específicos, isso viola o princípio da prevenção garantido pelo artigo 2 a 5 da Constituição Brasileira, que garante a todos o direito a um meio ambiente equilibrado. Enquanto, ao mesmo tempo, na luz, isso dá
aos corpos políticos, como o Conselho Governamental, o poder de classificar os projetos como estratégicos, ou seja, eles podem passar por processos mais rápidos de licenciamento, mesmo que eles sejam causadores de impactos ambientais graves. Então, isso significa que projetos de infraestrutura muito grandes podem prosseguir sem nenhum. Nenhuma consulta prévia livre e informada seja uma violação clara da Convenção da ILO, Convenção 179 e o artigo 231 da Constituição Brasileira. A nova lei reduz a participação de agências como a FUNAI, IFAM, ICMBio, que são parte dos procedimentos de licenciamento no Brasil e permite audiências públicas virtuais somente, excluindo as comunidades que são mais afetadas. E como resultado, temos um processo de licenciamento que se torna político e não técnico, um mecanismo que legitima as decisões que já foram previamente tomadas, apenas para legitimizar as decisões já tomadas e não para permitir de fato a participação. E quando o licenciamento é uma formalidade apenas, o risco ambiental cresce e os territórios se tornam mais vulneráveis. Então, as licenças estão mudando de preventivas a permissivas. Eles estão fazendo a velocidade está substituindo a precaução e a consulta está sendo ignorada. Como resultado, o Estado já tem capacidade reduzida de poder fazer proteção ambiental e garantias. Novos desastres, como o que aconteceu em Mariana e Brumadinho, poderiam se tornar mais frequentes sem participação e proteção adequadas. Então, como supervisão, não existe justiça ambiental e proteção ambiental. E ainda tem formas de agir, primeiramente, o direito ao consentimento livre, prévio e informado permanece válido dentro da Convenção da OMS, desculpe, da Organização Mundial do Trabalho, da OIT, e o direito ao consentimento livre, prévio e informado deve ser documentado. Deve ser crucial utilizar os canais corretos para fazer monitoramento, participar de audiências públicas ou acionar a Defensoria Pública quando os direitos forem violados. E também, além das instituições, nós precisamos fortalecer redes de monitoramento territorial, construir alianças com as universidades, sociedade civil e tornar as lideranças indígenas visíveis e participantes em espaços decisórios. Então, eu acho que a mensagem final desta apresentação é que a transição energética vai ser, vai acontecer apenas se for uma transição de poder, com os povos indígenas no centro das tomadas decisórias. Obrigado, Paula. Eu passo a palavra de volta. Obrigado. Obrigado a todos os nossos palestrantes e nossos participantes, nossos palestrantes. Tem tido muita conversa no chat e muitas questões na perguntas e respostas que foram respondidas pelos palestrantes. Eu vou pedir algumas palavras finais e reflexões para vocês e peço que aos palestrantes que abram suas câmeras para fazer essas últimas palavras finais. Tudo bem, Ana Carolina, nós sabemos que você está aí, não precisa abrir a câmera. Nós estamos quase encerrando esse webinário e nós estamos um pouquinho além do nosso tempo e a maior parte das perguntas foram respondidas. Muito obrigada aos palestrantes. Eu gostaria de, de agradecer todos os oradores, todos os nossos panelistas, todos os intérpretes. Antes de terminarmos esta sessão, gostaria que cada um de vocês nos desse uma única frase que resuma a apresentação que fizeram. Antes de nós passarmos a palavra para os oradores, vamos permitir a Ana Carolina que abra a sua câmera. Muito obrigado.
Aqui já temos todos vocês no nosso ecrã. É um grande prazer ver-vos todos neste espaço. Espero ver-vos todos em Belém, ou a maioria de vocês. Nós estaremos lá e tendo-vos como painelistas, por favor, entrem em contato conosco caso nos queiram localizar. Mas antes de fecharmos, gostaria de primeiro anunciar que nós teremos dois webinars que irão decorrer antes da COP. Da COP. Um dos tópicos será sobre a inteligência artificial e soberania, e o outro é sobre o caminho à COP. Tendo dito isso, gostaria de convidar a, a Iblin, Emily, Ana Carolina e André. Quais são as lições principais que gostariam de deixar para os participantes? Iblin, por favor. Não consentimento, não mineração. Devem ter isso em mente. E devem dizer isso com uma voz muito forte. Devem dizer isso todas as pessoas no vosso círculo de conversa. É preciso incluir o povo indígena, garantir que a transição energética não seja uma colonização verde. Não só direitos dos povos indígenas, mas é a autodeterminação, e também é direito do povo indígena dar o seu consenso segundo o que está prescrito nos documentos das Nações Unidas. Muito obrigado. Por favor, Ana Carolina, o que é que nos pode dizer? Muito obrigado. Eu diria que a governança mineral tem que ver com a justiça. É preciso que tenhamos uma boa integração de políticas mineiras, políticas climáticas, porque no final temos aqui muitas camadas que devem ser juntas, envolvendo a sociedade civil e várias outras agências. Muito obrigada por essas contribuições. Emily, a palavra é sua. Acho que eu posso dizer é que Brasil é uma oportunidade fantástica para tudo que nós falamos, mas não é a única oportunidade. É preciso abraçar todas as oportunidades que surgirem. Portanto, COP é o início desta jornada para garantirmos que muitas destas iniciativas sejam incorporadas nas leis, e isso vai nos levar algum tempo. Portanto, este é o primeiro ano em que a sociedade vai se juntar para que nós tenhamos algo concreto. E próximo ano temos, temos, temos um outro encontro na Austrália, que é um país também mineiro, e muitas práticas mais acontecem. Portanto, vamos fazer uso dessas oportunidades e vamos avançar. André, por favor, a palavra é sua. Eu acho que o que eu vou dizer está relacionado com o que os meus colegas disseram. Nós precisamos ah, conectar esta questão da justiça à transição energética. Isto não pode criar crises climáticas. Tem que ser uma oportunidade para, para garantir que os que protegem o ambiente e essas ideias sejam as pessoas que irão mudar o futuro. E muito obrigado. Muito obrigado. Antes de nós abandonarmos esta sessão, eu e os meus colegas iremos colocar algumas das conclusões que mencionaram durante a vossa apresentação. Nós vamos colocar nos PowerPoints, vamos traduzir para as diferentes línguas esta mensagem para a audiência. E muito obrigado por terem estado aqui conosco. Muito obrigado para os oradores, para toda a equipe da Tinta, pelos intérpretes. Nós temos mais uma coisa para pedir à audiência. Nós temos um link no chat para que possa dar-nos o feedback, para que nós podermos apoiar-vos nesta jornada, e quais são outros tópicos
que gostariam que nós incluíssemos. Nós vamos continuar a falar de transições deste tema de energia, de transição, de inteligência artificial e outros. Então, vão todos receber os slides em muitas línguas e também irão receber todas as apresentações que aqui foram conduzidas. E muito obrigado, até a próxima.